Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um assunto super sério e essencial, a NR35. Sabe, aquela norma que é basicamente a espinha dorsal da segurança para qualquer atividade realizada em altura aqui no Brasil? Entender como ela funciona não é só burocracia, é sobre proteger vidas de verdade. E o nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do risco, sabe? A queda como um perigo real. Depois, vamos voltar um pouco no tempo para ver como a NR35 nasceu. Em seguida, a gente desmonta os pilares da segurança que ela estabelece, vê como a norma evoluiu até hoje e, para fechar, falamos de um ponto crucial. A segurança é uma responsabilidade de todo mundo. Então, vamos lá. Para a gente entender de verdade a importância dessa norma, a gente precisa olhar para os fatos. E, infelizmente, os números contam uma história bem pesada. Uma história sobre o custo humano de trabalhar em altura sem a proteção certa. 1.033. Pensa nesse número. Entre 2003 e 2017, essa foi a quantidade de trabalhadores que perderam a vida em acidentes de queda de altura aqui no Brasil. É um número chocante, né? E foi justamente essa realidade alarmante que acendeu o alerta e exigiu uma resposta regulatória muito mais forte. E olha só que interessante, o próprio Ministério do Trabalho coloca isso de uma forma muito clara. A citação deles mostra que não se trata só de uma estatística fria. Cada acidente desses é uma perda enorme para o país inteiro. São vidas, são famílias, comunidades, tudo isso é impactado. É muito mais do que só um número numa planilha. Pois é, e com esse cenário tão grave, ficou mais do que claro que o Brasil precisava de um padrão, uma regra única e clara para todo mundo seguir. E foi daí, dessa necessidade urgente por mais segurança, que nasceu a NR35. E a história da NR35 é uma de constante evolução. Olha só essa linha do tempo. Tudo começou lá em 2010, com um fórum internacional que botou o assunto na mesa. 2 anos depois, em 2012, pronto, a norma foi publicada, criando um padrão nacional. Mas não parou por aí. Em 2022, ela foi atualizada. E mais recentemente, em 2025, o Papa avançou para incluir um anexo específico sobre escadas, ou seja, uma norma viva que se adapta. Ok, mas vamos ao básico. O que, afinal, a norma considera como trabalho em altura? A definição é super direta. É toda atividade feita a mais de 2 metros do chão, onde, claro, exista o risco de uma pessoa cair. Guarde bem esse número, 2 metros. É essa marca que funciona como um gatilho, sabe? Passou disso, todas as regras da NR35 entram em jogo. Beleza, agora que a gente já sabe o que é e como surgiu, vamos entrar no coração da NR35. A norma inteira se sustenta em 3 pilares fundamentais. São eles: planejamento, proteção e preparação. Vamos dar uma olhada de perto em cada um deles. E antes de detalhar os pilares, tem uma lógica aqui que é genial. A norma cria uma espécie de escadinha de prioridades. O passo número 1, o ideal, é evitar o trabalho em altura. Se der para fazer de outro jeito, ótimo. Não deu? Beleza, vamos para o passo 2. Eliminar o risco com proteção coletiva, tipo um guarda-corpo. E mas só em último caso mesmo, a gente vai para o passo 3, minimizar as consequências com equipamento de proteção individual. Vamos começar com o primeiro pilar, então. Planejamento. E aqui a regra é de ouro. Improviso não tem vez. Nada, absolutamente nada, pode ser deixado ao acaso. A ideia é que, muito antes de alguém sequer pensar em subir, cada risco já tenha sido pensado, analisado e controlado. A prevenção de verdade começa no papel. E a grande ferramenta para esse planejamento se chama análise de risco, a famosa AR. Pensa nela como se fosse um scanner 360 graus do ambiente. Ela vai olhar tudo: o local, o entorno, a sinalização, onde prender os equipamentos, se vai chover, se tem risco elétrico perto e, claro, o que fazer em uma emergência. É um mapa completo dos perigos. E tem mais. Quando a tarefa não é daquelas que se faz todo dia, o planejamento ganha um carimbo oficial. Ele é formalizado numa permissão de trabalho, a PT. Esse documento é tipo o ok final, um checklist que garante que tudo foi verificado antes de começar o trabalho. É uma camada extra de segurança. Muito bem, planejamento feito. Vamos para o segundo pilar, a proteção. Agora a gente está falando do que é físico, do que é palpável. São os sistemas e equipamentos que de fato criam uma barreira para impedir a queda. Isso inclui 2 coisas, basicamente: os sistemas de proteção coletiva, como redes e guarda-corpos, e os individuais, que é o famoso cinto de segurança, o talabarte, o trava-quedas. Mas o ponto principal aqui não é só ter o equipamento, é o rigor.
eles precisam ser os certos para cada tarefa, escolhidos por um profissional e passar por inspeções constantes. Afinal, na hora que precisar, eles têm que funcionar, sem margem para erro. E, finalmente, o terceiro pilar que amarra tudo, a preparação. Não adianta ter o melhor plano e o melhor equipamento se as pessoas não estiverem preparadas. E essa preparação tem duas frentes, a qualificação de quem vai trabalhar e a prontidão para agir numa emergência. Então, para uma pessoa poder trabalhar em altura, ela precisa cumprir um checklist. Primeiro, treinamento teórico e prático de no mínimo 8 horas. Segundo, um atestado de saúde ocupacional, o ASO, que diga que ela está apta para aquilo. E terceiro, uma autorização por escrito da empresa. Sem esses 3, não sobe. E sobre a preparação para emergências, isso é algo de vida ou morte, literalmente. Existe uma coisa chamada suspensão inerte. Imagina, a pessoa caiu, o cinto segurou, mas ela ficou pendurada. O tempo que ela fica ali, suspensa, é crítico. A circulação sanguínea pode ser comprometida e isso é muito perigoso. Por isso, ter um plano de resgate rápido e eficiente não é um plus, é parte essencial do trabalho. Bom, a gente viu os pilares, mas a história não acaba aí. Uma norma de segurança não pode ser uma foto antiga na parede, né? Ela precisa ser um documento vivo, que acompanha as mudanças. E a NR35 é exatamente assim. Ela está sempre se aprimorando para dar conta dos novos desafios que aparecem. A prova disso são as atualizações que a gente até comentou antes. A aprovação de um novo anexo só sobre escadas, por exemplo, mostra que existe um diálogo constante. Governo, empresas e trabalhadores estão sentados na mesma mesa, discutindo e refinando as regras para deixar tudo ainda mais seguro. É um trabalho que não para. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. No fim do dia, de quem é a responsabilidade pela segurança? E a resposta da NR35 é muito clara. De todo mundo. Não é uma rua de mão única. É um compromisso que tem que ser compartilhado. Funciona assim. De um lado, o empregador tem que garantir que tudo está nos conformes. Ele tem que dar o treinamento, fazer a análise de risco, fornecer o equipamento certo e até parar o serviço se aparecer um perigo novo. Do outro lado, o trabalhador também tem suas responsabilidades. Cumprir as regras, colaborar, cuidar da própria segurança e da dos colegas e, um ponto importantíssimo, exercer o seu direito de recusa. Se viu um risco grave, ele tem o direito e o dever de dizer, assim eu não trabalho. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso? A NR35 é o guia, é o manual de instruções, ela dá o caminho das pedras. Mas a segurança de verdade, aquela que funciona na prática, não nasce no papel. Ela nasce de uma cultura de segurança, de um compromisso que é renovado todo santo dia, por cada pessoa. E aí fica a reflexão final, né? A segurança em altura é só mais uma norma para cumprir ou é um valor que a gente pratica de verdade?